Gente, bom dia para vocês. Esse é um dia que Deus fez para nós. E eu acredito que diante de tudo que nós temos vivido, vale a prerrogativa do salmista. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nesse dia que o Senhor fez para nós. Nós estamos muito felizes, né, meu bem, de Com estarmos certeza. com vocês, mesmo através de uma transmissão apenas online. E a gente acredita que vai ser um tempo muito proveitoso de estudo da palavra de Deus, de crescimento no entendimento do Espírito Santo. Então, nós vamos começar orando, falando com Deus. Só pergunta, pessoal, o áudio, como é que tá? Como é que tá o áudio, gente? Responde para mim. Áudio e imagem. Áudio, imagem. Esperando a comunicação de vocês. Tá ótimo, perfeitos. Tudo bom. Ok. Bom, parece que tá tudo ok. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí na sua casa, concentrasse em Deus, pedisse a Deus para te ajudar. Se possível, elimine todas as distrações nesse momento. Fique focado. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, juntos, Senhor Jesus, através dessa transmissão online, crendo que o Senhor é conosco, crendo que a tua palavra, meu Pai, é boa, que a tua palavra é perfeita e que nos aventurar no estudo da tua palavra, Senhor Amém. Jesus, nos faz crescer, nos faz desenvolver, nos faz, meu Pai, alcançar lugares mais altos, nos faz alcançar, meu Pai, coisas superiores. E é isso que nós viemos fazer aqui, nos aprofundar na tua palavra para que alcancemos, meu Pai, as coisas superiores das quais o Senhor deseja nos dar. Por isso, Senhor, elimina do nosso meio as distrações, as inquietações. Peço para que o Senhor contenha a ansiedade do seu povo nesse momento de tanta dificuldade, para que nós, Senhor Jesus, agora nos foquemos em mergulhar na tua Amém, palavra. Pai. Pai, nós também intercedemos, como temos feito como igreja, pela nossa nação, pela nossa Minas Gerais, pela nossa Santa Luzia, Sim, Pai. dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai, porque nós estamos sendo assolados. Assolados, meu Pai, por essa catástrofe que é, meu Deus, esse vírus que pode causar, Senhor Jesus, prejuízos sem precedentes. Mas, Senhor, nós cremos num Deus que tem mão forte. Nós cremos num Deus que é misericórdia, que é favor. E é contigo que nós contamos nessa hora, Senhor Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor, como Deus, tenha misericórdia de nós e quebre, meu Pai, todas as previsões e diagnósticos, Senhor Jesus, que nós temos enquanto seres humanos a respeito dessa catástrofe, Deus. Nos surpreenda com a sua misericórdia. Sabemos, meu Pai, que os números, as consequências vão muito para além do que nós imaginamos, mas nós também sabemos que o Senhor, como soberano Deus, pode também nos surpreender de maneira maravilhosa, nos livrando desse mal, Senhor. Mas como nós também temos orado, se for da tua vontade, meu Pai, que o seu povo, que o Brasil passe por esse momento de tristeza, de calamidade, que o Senhor nos ensine, Deus, a ser igreja nesse momento. Pai, nos ensine, meu Pai, a realmente responder com fé, com coragem, com ousadia e sensatez esse tempo de dificuldade. Ah, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ouça, meu Pai, a nossa oração, ouça o clamor, meu Pai, de todos aqueles, Senhor Jesus, que não sabem nem clamar, que estão, Senhor Jesus, reféns das suas condições físicas, das suas condições sociais, das suas condições familiares. Senhor, tem misericórdia de todos aqueles que não têm para onde ir e que não têm nem condição, Senhor Jesus, de se isolar minimamente para conter, meu Pai, essa pandemia
porque não tem às vezes casa onde morar, ou porque precisa de trabalhar, senão também não come, Senhor. Tem misericórdia, o nosso povo é pobre e o nosso povo é necessitado. Tem misericórdia de nós. Mas nós, como igreja, cumprimos aqui a prerrogativa do salmista, meu Pai, e ainda assim, ainda que a tristeza nos sobrevenha, ainda que o pavor bata a nossa porta, nós, todavia, nos alegraremos no Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez para nós. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que todos vocês que estão participando conosco nessa manhã me fizessem um favor, se é possível. Eu queria que você, através do seu celular, tirasse uma foto para nós de você assistindo essa transmissão. De preferência com o celular na posição assim, ó, Horizontal. horizontal, e você tentasse tirar, pegando, se possível, a tela. E mandasse para mim pelo privado no WhatsApp, que nós vamos marcar vocês nas nossas redes sociais para também fazer propaganda da nossa transmissão online e alcançar mais vidas, tá bom? Eu aguardo de vocês então as fotos e eu espero que esse momento seja muito proveitoso, tá bom? Deus abençoe. Pessoal, bom dia mais uma vez. Espero que tenhamos aí um tempo muito especial nessa transmissão. E eu vou monitorando aqui através do nosso bate-papo e se você tiver alguma dificuldade com o sinal, com a transmissão, você, por favor, avise com relação ao áudio e imagem, para a gente poder, de fato, aproveitar ao máximo, tá? A nossa aula, essa é a nossa quarta aula do curso Fundamentos, mas é a nossa primeira aula online, então vai ser para nós uma experiência nova, tem sido nova para mim também, espero que seja muito proveitosa, tá? E aí nós vamos interagindo com o nosso bate-papo e dando sequência ao nosso estudo. Muito importante a respeito do que a Leide disse há pouco, de tirarmos uma foto, é até para a gente lembrar e poder divulgar que a igreja não para, a igreja não se limita a quatro paredes, e é uma forma também da gente mostrar para as pessoas, até para nós mesmos, né, que a igreja tem continuado. Isso é muito importante para nós, né, é um tempo da gente refletir e a gente conseguir repensar a nossa caminhada de fé. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a introdução do Antigo Testamento. Eu preparei aqui alguns slides. Após a aula, eu vou disponibilizar para vocês um link para que vocês tenham acesso aos slides que serão apresentados nessa aula e também vocês terão acesso à apostila. Tá? Então, logo após a aula, eu vou disponibilizar para vocês um link para vocês fazerem o download dos materiais. E essa transmissão, essa aula que nós estamos tendo agora, ela ficará disponível no nosso site, aliás, no canal, exatamente nesse canal que você está assistindo agora. E se você quiser assistir novamente ou compartilhar com alguma pessoa, você terá essa facilidade, tá? Então, nós vamos começar a nossa aula e hoje nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. Então, nós estamos nesse módulo sobre Bíblia, Introdução à Bíblia, e como eu falei, essa é a nossa quarta aula a respeito desse instrumento tão importante para nós que é a Bíblia Sagrada. E só para a gente retomar alguns pontos, na aula passada nós falamos um pouco sobre a geografia e história do mundo bíblico e algumas coisas apareceram de forma muito pontuais que vão nos ajudar na continuidade de hoje. Nós falávamos que a Bíblia Sagrada ela é um livro que contém respostas de fé, ela não é um livro escrito aleatoriamente, mas é uma resposta de fé diante das situações
das situações que as pessoas viviam no seu tempo. Então, foi dado até um exemplo muito singelo a respeito de uma resposta, dizendo que se eu digo para vocês, a minha resposta é amarelo, e eu perguntei para vocês qual o significado dessa palavra amarelo. Então, vocês lembram que apareceram diversas opiniões, ideias, suposições, e o que eu disse para vocês é que amarelo é uma resposta, e se nós não sabemos a que pergunta a palavra amarelo responde, nós vamos especular o tempo todo a respeito desta palavra e nós não vamos chegar a conclusão alguma, porque tão importante quanto a resposta é a pergunta. Então, amarelo, como eu brinquei, poderia ser o nome do meu cachorro, o apelido de um colega, enfim. E eu fiz questão de dar uma justificativa completamente diferente das apresentadas por vocês. Mas para dizer o quê? Que a Bíblia Sagrada é uma resposta de fé de pessoas que estão passando por dificuldades, enfrentando problemas, e essas pessoas, elas respondem com fé a situação, os problemas, as dificuldades, o que nós chamamos de perguntas, né? Quando eu falo pergunta, eu estou, na verdade, dizendo situações, problemas, limites, questões, enfim, esse tipo de coisa que fazem parte da vida, ok? Então, por que é importante pensar na Bíblia como resposta? Porque nós precisamos ir atrás das perguntas. A que perguntas, a que contextos, a que situações a Bíblia Sagrada está respondendo? A que questões? Isso é muito importante. E aí nós chamamos isso de contexto histórico, contexto geográfico, político, social, econômico, ou seja, o lugar, o ambiente que gerou a Bíblia Sagrada, tá? Então, nós vamos continuar a partir daqui. Essas foram algumas questões que apareceram. Vocês lembram que apresentei a vocês alguns mapas, algumas estruturas, e algumas delas vão voltar aqui para a gente falar especificamente do Antigo Testamento. Outra coisa muito importante, em caráter introdutório, é o significado da palavra testamento. Vale a pena a gente recordar. Testamento é uma palavra que significa aliança, pacto. Então, essa organização em duas etapas de Primeiro e Segundo Testamento, ela é muito importante porque nós estamos falando de uma primeira aliança justamente com uma segunda aliança, tá? Então, hoje nós vamos continuar a partir daqui. Eu preparei para nós alguns slides, ok? Hoje nós vamos falar, então, sobre introdução ao Antigo Testamento. Eu vou pedir a vocês só um minuto de espera, que eu vou fazer um pequeno ajuste aqui, ok? Só um minuto de espera. Pronto, estou de volta e nós seguimos com o nosso slide então. Como falado, a nossa aula hoje é a respeito de uma introdução ao Antigo Testamento.
E nós vamos conversar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante para nós, tá? Qual é o objetivo, então, da nossa aula de hoje? É conhecer alguns aspectos históricos e geográficos que auxiliem na compreensão do Antigo Testamento. Então, o que nós vamos propor é uma organização, né, uma periodização histórica, geográfica desse mundo do Novo Testamento, de forma que nos ajude a compreender melhor esse mundo do Antigo Testamento e ajudar a gente na leitura e na compreensão do texto, tá? É muito importante fazer essa periodização de forma que, ao ler o texto do Antigo Testamento, nós tenhamos uma noção histórica, né? Algo importante é lembrar que, apesar da Bíblia Sagrada ela ter alguns aspectos históricos, ela não tem essa preocupação historicista como nós pensamos nos dias de hoje. Ela é uma história de fé. Então, de novo, respostas de fé diante de situações. Então, a nossa preocupação dessa aula de hoje não é com a história no sentido moderno, como a gente tem hoje, mas história no sentido da fé. Qual é a história de fé que a Bíblia Sagrada, em especial o Antigo Testamento, está transmitindo? Então, essa organização a partir da história da fé e não da historicidade como a gente pensa comumente, tá? Só para a gente se organizar e ter esse pressuposto. Tá, uma coisa muito importante quando a gente pensa no Antigo Testamento é nós organizarmos toda a história da fé contida no Antigo Testamento em alguns períodos ou alguns blocos que nos auxiliam na compreensão. A Bíblia tem essa organização e quando nós estamos lendo, por exemplo, nós abrimos o livro de Josué, por exemplo. Então, nós abrimos a Bíblia e vamos ler o livro de Josué. É importante nós termos a compreensão de que o livro de Josué trata de um período da história da fé do povo de Israel. Então, conhecer esse período do qual nós estamos falando é fundamental para a gente se localizar, que é um período diferente, por exemplo, se nós estamos lendo o profeta Zacarias. Então, saber o pano de fundo que está por trás desse livro é fundamental. Então, nós vamos organizando e eu vou apresentar para vocês uma proposta de organização em períodos para ajudar na nossa compreensão da leitura da Bíblia Sagrada, especificamente do Antigo Testamento. Tá? Então, qual é a proposta para nós? Os primórdios, os patriarcas, Israel antigo, exílio babilônico e o retorno do exílio e esse período de restauração. Então, a proposta para nós é pensarmos o Antigo Testamento em pelo menos 5 blocos. Claro que a gente poderia subdividi-los, é lógico, mas de forma mais simples, metódica, nós organizarmos o nosso pensamento em 5 blocos. De novo, os primórdios, os patriarcas, Israel antigo, exílio babilônico e o retorno do exílio. Tá? O que eu estou chamando de primórdios, os primórdios, seria essa narrativa de Gênesis 1 até o capítulo 11. Então, esses 11 primeiros capítulos da Bíblia Sagrada geralmente é conhecido como um bloco dos primórdios. Por quê? São capítulos que tratam da origem, seja a origem da humanidade, origem das nações, origem das línguas, e tem essa ligação já no finalzinho do capítulo 11 de Gênesis com Abraão, que vai ser, na verdade, essa origem de um povo específico, que é o povo de Israel, que será o povo da aliança com quem Deus vai estabelecer o seu vínculo, estabelecer o seu primeiro pacto, e de onde vai partir toda a trajetória da Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada é essa história do relacionamento de Deus com o povo, transmitindo a sua vontade, transmitindo a sua palavra, e Deus manifestando através de um povo o seu plano de salvação. Então Deus tem um propósito,
ele escolhe um povo, e Abraão é essa ligação entre essas histórias de origem e a relação de Deus com o seu povo. Então, Primórdio são esses 11 primeiros capítulos. Então, é o primeiro grande bloco que nós temos na Bíblia, nós podemos chamá-lo de Primórdios, tá? Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. O segundo bloco, nós podemos chamá-lo de Patriarcas, os Patriarcas. É a narrativa que está em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 50. Então, essa narrativa onde nós temos a história de Abraão, de Isaac, Jacó e também a história de José. Então, essas histórias são como que colunas sobre as quais será construído o pavimento do povo de Israel. Então, são histórias de fundação, as origens específicas do povo. Se em Gênesis 1 a 11 nós temos a origem da humanidade, a origem do cosmos, a origem do universo como nós entendemos, em Gênesis 12 a 50 na verdade, a origem do povo de Israel. Então, é sobre onde o povo de Israel é colocado, é sobre onde o povo de Israel é estabelecido. Tá? Então, é muito importante nós olharmos para esse bloco, ele é chamado de patriarca, o bloco dos patriarcas. Tá? E algo muito importante é porque esse bloco vai, como eu disse, situando o povo da Bíblia no mundo. Já começa a aparecer as relações de Abraão, Isaac e Jacó com os povos vizinhos, o relacionamento já com o Egito e a centralidade máxima no relacionamento desses patriarcas com o povo de Deus. Tá? Então é muito importante a gente pensar nessa situação. E algo interessante é que no final desse capítulo 50, no final desse bloco, os patriarcas, especificamente, nós já temos uma ligação importante com o próximo bloco, que nós estamos chamando de Antigo Israel, e nós vamos organizar esse terceiro bloco em algumas subdivisões para a gente entender melhor, tá? Deixa eu só conferir como é que está o nosso bate-papo aqui. Ok. Então, vocês podem ir interagindo caso tenha alguma dificuldade, tá? Então, o nosso terceiro bloco, ele pode ser dividido em alguns subblocos, né? Que nós estamos chamando de Antigo Israel. O primeiro é o Êxodo. Então, o finalzinho de Gênesis apresenta para nós a descida de Jacó até o Egito por conta do problema da fome, e José é esse elo de transição que vai ser importante para a ligação desse outro bloco. Então, nós temos o Êxodo. O Êxodo, nós precisamos pensar o Êxodo não apenas como um tema, tá? Aliás, desculpe, não apenas como um livro, mas como um tema. Nós temos o livro do Êxodo, mas o que eu estou chamando de Êxodo aqui é um tema. Por quê? Porque o Êxodo é uma grande narrativa, da Bíblia Sagrada e é considerado o maior evento. O maior evento aí do Antigo Testamento é esse evento do Êxodo, que é a narrativa da libertação do povo bíblico de debaixo da escravidão do Egito. Então, é uma narrativa extremamente importante para o imaginário da fé, para as metáforas. Por exemplo, esse imaginário do Êxodo está diretamente ligado com a pessoa de Jesus, com a narrativa dos evangelhos, com diversas imagens que nós vamos encontrar em todo o restante da Bíblia Sagrada. Os próprios profetas, como por exemplo Isaías, alguns outros, vão ressignificar o tema do Êxodo nas suas palavras, profecias, em diversas formas. Então, o Êxodo é extremamente importante para a compreensão da mensagem cristã a respeito de Jesus. Nós estamos nos aproximando da Páscoa, e a Páscoa cristã ela é uma ressignificação
da Páscoa instituída no livro do Êxodo, nesse tema do Êxodo, tanto que, por exemplo, João Batista, quando olha para Jesus, ele vai dizer, ele é o Cordeiro de Deus. É uma expressão retirada dessa narrativa da salvação de Êxodo, por conta da instituição da Páscoa, a respeito de se imolar o cordeiro, a marca do sangue sobre as portas, enfim. Então nós estamos nos aproximando aí e reaviva a nossa memória a respeito do Êxodo. É o grande evento. E por que Êxodo não é simplesmente um livro, mas é um tema que é muito importante. Por quê? Porque o tema do Êxodo, ele está no livro de Êxodo, no livro de Números, no livro de Levítico e no livro de Deuteronômio. É muito interessante a gente perceber isso. Então você tem pelo menos 4 livros em que se trabalha esse tema da libertação. Tá? Então, Êxodo, tema, Êxodo, livro. Tem essas duas diferenças importantes. Tá? E a grande figura dessa saga, né, Êxodo, é a figura de Moisés, porque é justamente nesse período, aí dentro ainda do livro do Êxodo, mas vai sendo reforçado e, de certa forma, intensificado no livro de Deuteronômio, dentro dessa saga nós temos a figura de Moisés. O livro do Êxodo vai narrar para nós que a aliança de Deus ela é instituída, ela é revelada, ela é selada ou mediada através de Moisés. Algo muito importante que apareceu na nossa segunda aula a respeito das diferenças entre a Bíblia judaica, a Bíblia católica, a Bíblia protestante, uma das grandes diferenças é a percepção que nós temos a respeito de Moisés. Essa figura de Moisés, ela é uma figura controversa no que diz respeito à interpretação da aliança de Deus com o seu povo. Por quê? Para a compreensão judaica, a revelação, mediação e instituição da aliança, ela é plena em Moisés. Então, Moisés é essa figura máxima da aliança de Deus com o seu povo. Já na compreensão cristã, a aliança é revelada e mediada no primeiro momento por Moisés, mas ela é levada ao ápice através da vinda de Jesus e principalmente através da sua morte e ressurreição. Então ela é mediada por Moisés, mas levada ao ápice através da vida de Jesus. Mas Moisés vai ser uma figura central em toda a Bíblia Sagrada e principalmente no Novo Testamento. É impossível para nós entendermos a mensagem, o diálogo, as tramas, o conteúdo principal das mensagens sem percebermos a importância, a centralidade da figura de Moisés em toda a Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, ele é apresentado em diversos textos, e principalmente aí no Evangelho de Mateus, e também, de certa forma, de forma muito consolidada no Evangelho de João, Moisés ele está paralelamente colocado ao lado de Jesus. E o próprio Jesus é apresentado com categorias semelhantes à de Moisés. Ou seja, Jesus tem atitudes, posturas, falas, compreensões semelhantes a Moisés. Então é uma estratégia. Só um instante que parece que deu um pequeno problema. Se vocês puderem me dar um feedback, parece que deu um pequeno problema de conexão. Ok, tudo bem. Parece que estabeleceu. Bom, então, essa figura central na importância do Novo Testamento. Ainda dentro desse terceiro bloco, chamado Antigo Israel, nesse subtema Êxodo, eu quero apresentar para vocês um mapa a respeito da terra do Egito, que vai ser muito importante para a nossa leitura sobre essa saga do Êxodo, né?
Então, como eu havia dito para vocês na nossa última aula, é muito importante nós termos o auxílio de alguns mapas. E eu vou passar para nós alguns mapas hoje e quero reapresentar para vocês alguns materiais que eu apresentei na nossa aula passada. Esse daqui é um deles. Deixa eu melhorar a câmera aqui. Esse daqui é um deles, esse Atlas Histórico e Geográfico. É um material muito importante, que ele contém diversas informações, mapas, que nós podemos ter como auxílio para o nosso trabalho. E é fundamental nós termos materiais de boa qualidade para o nosso desenvolvimento das nossas aulas, tá? Então, só para relembrar, esse material foi apresentado na nossa última aula e eu quero colocar aqui esse mapa do Egito para a gente ter uma noção. Você pode acompanhar com o cursor do mouse aí, onde ele está passando é o que é chamado de delta do Nilo, na região do Egito, e agora à sua direita é o sul do território de Israel. Então você tem um deslocamento relativamente pequeno para o mundo antigo, e aqui eu trouxe uma possível rota do que foi a caminhada de Israel nesse deserto, porque tão importante quanto a saída, né, do Egito vai ser a peregrinação desse povo no deserto. Então, o êxodo não é somente a saída, mas a saída, a peregrinação e a chegada na terra. Então, esse daqui é um mapa, você encontra em diversas bíblias, esse mapa é uma possível rota. Lembrando que nós não temos condições de prever exatamente quais foram as rotas ou como foi a caminhada desse povo. Realmente, historicamente falando, é impossível. Mas nós temos algumas impressões que nos ajudam aí a perceber por volta de onde esse povo transitou, né? Agora, algo que esse mapa tem, que eu queria que você prestasse atenção, de certa forma foi dito na nossa última aula, se você prestar atenção nessa linha verde, essa linha verde, na verdade, ela retrata uma espécie de rota tradicional. Então, seria uma rota bem direta, saindo do Egito e chegando ao sul de Israel. Essa é a rota tradicional, feita pelos comerciantes, peregrinos, né? Os viajantes, os exércitos e tudo. E aqui, essas linhas vermelhas são possíveis rotas alternativas que o povo teve enquanto peregrinavam pelo deserto. Então, é muito interessante perceber que um deslocamento tão pequeno gastou-se 40 anos, conforme a história da fé. 40 anos. Isso mostra para nós a importância de termos uma caminhada guiada por Deus e não simplesmente guiada pelo nosso próprio entendimento. Isso é muito importante, tá? Agora, há uma discussão muito grande de onde foi, ou pelo menos por onde esse povo passou. Esse é um mapa, é uma proposta, e nós temos uma outra alternativa de rota. Ao invés do povo peregrinar nesse período, nesse espaço aqui chamado Península do Sinai, seria o povo caminhar por esse lado de cá também, que no mundo antigo era conhecido como terra de Midian. E se vocês se lembram bem, terra de Midian é o lugar por onde Moisés passou 40 anos, onde ele conheceu a sua esposa Zípora, morou na casa de seu sogro Jetro. Então, é um espaço possível de peregrinação. Tá? O que a gente sabe exatamente é que Israel peregrinou 40 anos nesse deserto, e o número 40, vale a pena mencionarmos, o número 40 vai se configurar numa importante metáfora. Na tradição cristã, nós estamos num período chamado de Quaresma, 40 dias que antecedem a Páscoa,
e faz menção justamente a esse número 40, que é esse tempo de preparo, de mudança, de santificação, de renovação, porque esse período da peregrinação vai ser um período extremamente importante para a transformação do povo de Israel, na mudança de mentalidade, na conversão, na renovação. Então, o 40 vai se tornar um símbolo importante, tanto que o próprio Jesus passa 40 dias no deserto em jejum e oração antes de começar o seu ministério. Tá? Então, são possíveis rotas aí para a gente entender. O segundo bloco, subbloco, desculpa, desse terceiro período, chamado Antigo Israel, é o período chamado ocupação da terra. Só queria fazer uma propaganda, não se esqueça da sua água, tá? Tome a sua água, bata uma foto, tá bom? O segundo subbloco nesse período chamado Antigo Israel é a ocupação da terra. Como eu falei, o povo sai do Egito, peregrina, mas uma saga importante, ou um episódio importante desta saga é a ocupação na terra, é a chegada e a ocupação na terra. Então há uma conexão muito bonita, se você perceber, a saída do povo a uma travessia do mar e a chegada do povo à travessia do Jordão. Então abre-se um processo, fecha-se um processo e, na verdade, abre-se outro. Então, à medida que você fecha uma etapa, conclui uma etapa, você já começa outra. Então, essa travessia do Jordão marca a ocupação da terra. E onde nós encontramos essa narrativa? Especificamente nos livros de Josué e Juízes, que é, como eu falei, uma certa continuidade da saga do Êxodo, desse tema do Êxodo. O povo então chega até a terra e tem esse episódio da conquista de Jericó, da cidade de Ai, a organização em tribos, enfim, é um processo longo, duradouro, que vai consolidando e marcando a identidade do povo. E o livro de Josué e Juízes, eles especificamente tratam disso. O povo vai sendo organizado em tribos, famílias, os chamados clãs. E eu trouxe aqui uma imagem, também você encontra em diversas Bíblias, e é importante para a gente ter uma ideia da organização dessas 12 tribos no território de Israel. É muito interessante, nós lemos alguns episódios, alguns nomes, então é importante você ter nas suas mãos essa organização dessas 12 tribos de Israel dentro do território chamado ainda de Canaã, essa terra prometida, e essa organização é feita, a gente encontra a narrativa disso no livro de Josué e, de certa forma, no livro de Juízes também. Tá? É esse período de ocupação, organização, o povo se assentando. É uma fase muito importante da história de Israel. O que acontece aqui, algo interessante, voltando a esse slide, nesse livro de Juízes, algo fundamental que aparece é a figura dos juízes. Por que esse nome Juízes para esse livro? O povo até então não tem uma figura central de liderança, mas à medida que há uma necessidade, Deus vai levantando pessoas para funções específicas, tanto para liderar em batalhas quanto para profetizar. Então, o livro de Juízes, nós temos alguns nomes, né? Gideão, Otoniel, e uma figura muito marcante, que é a figura de Débora. Ela é uma espécie de juíza, de profetisa, né? Então, é uma figura muito marcante no livro de Juízes. São pessoas levantadas por Deus para conduzir essas tribos, já que ainda Israel não tem uma configuração monárquica como os outros povos. Tá? Então, o livro de Josué e Juízes tem essa marca da ocupação da terra. Tá?
esse mapa de novo, para vocês olharem com calma. Vale ressaltar que esses slides serão compartilhados com vocês, tá? Caso vocês queiram depois reutilizar. Bom, o próximo subtema dentro desse período antigo Israel é o período do reinado. Narrativa de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. Então, esses 4 livros, e de certa forma o livro das crônicas também, nós temos a instituição do reinado na história da fé de Israel. É um período em que há uma centralização da monarquia, ou seja, um governo centralizado no território de Israel. Vale ressaltar que vai ser um período muito turbulento na história e na fé de Israel. Há uma resistência, de certa forma, com esse modelo de governo. Isso aparece no livro de Samuel, quando o povo pede a Deus um rei. Então Deus já avisa dos possíveis conflitos que viriam a partir disso, mas é um período extremamente importante para a nossa compreensão da história bíblica. Então, os 3 primeiros reis de Israel são Saul, Davi e Salomão. E eu trouxe aqui esses 2 mapas. O mapa da esquerda, você tem, de certa forma, os limites aí do que foi o reinado de Saul, e à direita, os limites do que foi o reinado de Davi e Salomão, seu filho. Então, só para a gente compreender um pouco, né, os limites, vocês vão perceber que a medida, né, que vai passando de Saul, Davi e Salomão, vai havendo uma expansão territorial desse terreno, né, essas conquistas, algumas alianças. Voltando então ao nosso slide, e onde nós encontramos essa narrativa, Saul, Davi, Salomão, essa saga de um primeiro reinado. Nos livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E acontece um fenômeno muito importante na tradição bíblica, que é o período também do surgimento dos profetas. Você vai perceber que a atuação profética, propriamente dita, ela tem o seu auge no período da monarquia. Nós temos anteriormente, porque o próprio Moisés é visto como profeta pelo livro de Deuteronômio. No livro de Números, nós temos uma figura controversa chamada a figura do Balaão, esse profeta que aparece no meio do povo, e nós vamos tendo algumas figuras, Samuel, né, já nessa transição, que aparece no período da monarquia. Então, nós temos aí, durante o período de Saul, Davi e Salomão, nós temos Samuel, Natã e Aías, como essas 3 figuras proféticas mais marcantes, né? Ok? Avançando então. Um episódio marcante para o nosso entendimento da história bíblica é o episódio da divisão do reino de Israel. Só uma pausa, eu estou percebendo que está chegando algumas perguntas. Só queria informar para vocês que ao final da exposição eu farei algum tempo de perguntas e respostas, então você pode enviar para nós, tá? Algumas perguntas que forem surgindo ao longo da exposição, e ao final da exposição da aula eu estarei respondendo algumas perguntas, tá? Talvez não consiga responder todas, mas eu posso depois gravar um vídeo também e postar por aqui para facilitar, caso sejam muitas perguntas. Bom, então, continuando, ao final do reinado de Salomão, há um episódio que vai marcar para sempre a trajetória do povo de Israel. Porque ao final do reinado de Salomão, o reino sofre um cisma. Mediante a dificuldades políticas, do reinado de Salomão,
cria-se uma grande insatisfação pelas demais tribos, uma vez que Salomão é descendente de Davi, que é descendente de Judá, então há uma primazia pela tribo de Judá, mas há uma grande insatisfação pelas suas políticas públicas, e ao final do reinado de Salomão, nesse período de substituição, em que seu filho Roboão continuaria a sua descendência no trono, há uma revolta por conta das demais tribos e há um cisma, acontece um cisma no território de Israel. Acontece um cisma no território de Israel. E isso é muito importante porque está registrado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 26 ao 40, tem esse episódio. E por que isso vai ser muito importante? Porque a partir daí, nós precisamos ter uma atenção muito positiva e muito pontual com relação à leitura bíblica, à identificação dos territórios e das nomenclaturas. Israel, até então, até o reinado de Salomão, é um nome que vai identificar todo esse território compreendido pelas 12 tribos e também, de certa forma, pela expansão proporcionada pelos reinados de Saul, Davi e Salomão. Mas a partir desse cisma, Israel passa a ser o reino do norte. Então essas 10 tribos que se revoltam contra a casa de Judá, contra Salomão, passa a ser chamada de Israel. E ela inicialmente é comandada por Jeroboão, e alguns profetas são marcantes desse período. Elias, Eliseu, Micaías. E por que é importante? Porque esse território de atuação de Elias, Eliseu, Micaías, por exemplo, não compreende o território do sul, do que era chamado Antigo Israel. Então, eles atuam, mas não têm uma presença, por exemplo, na região de Jerusalém. Falar da atuação, Elias profetizando em Israel, no sentido do reino do norte, essas 10 tribos que estão ao norte e não têm conexão política e até religiosa com Judá, com a centralidade em Jerusalém. Tá? Então é muito importante. Já o reino do sul vai receber o nome dessa grande tribo que a representa praticamente em todo o território, que é Judá. Então, a partir aí do final do reinado de Salomão, é muito importante nós termos essa diferenciação. Após Salomão, Israel é o reino norte, Judá é o reino sul. E segue na descendência de Salomão, e o primeiro rei do reino do sul é Roboão, e alguns profetas marcantes desse período, que é o profeta Isaías e Miqueias. São esses dois grandes nomes aí da profecia logo após o reinado de Salomão, iniciando com Roboão. Então é importante você lembrar que Isaías não é um profeta que está nesse território norte, mas ele atua praticamente na tribo de Judá. Ele atua aí nessa parte do sul, tá? É muito importante. Eu trouxe aqui para vocês esse mapa que vocês podem dar uma olhada. Nesse mapa nós temos os dois territórios. Então eu vou voltar para você perceber o território que anteriormente era unificado, identificado aí como Israel, agora ele está dividido em duas porções. O reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado Judá. É muito importante para que você não faça essa confusão ao ler a Bíblia. Por exemplo, se você está lendo o livro de Isaías e percebe uma profecia direcionada a Judá, então você não está falando da tribo de Judá em si, mas de um reino que segue na descendência da casa de Davi, o reino de Judá. E quando você lê a experiência de Elias, Eliseu, Israel, por exemplo,
na experiência de Eliseu com Naamã, quando Naamã vem da Síria para receber a cura, nessa expectativa, e Eliseu manda um recado, dizendo que não pode deixá-lo vir, que ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu está falando Israel, esse reino do norte. Há um profeta aqui, atuando nessa região aqui, e não nesse território unificado todo, como era até o reinado de Salomão, ok? Isso é muito importante para a gente entender. Então, seguindo aí, nós temos esse reino unificado, e algo fundamental é que esses dois reinos vão passar agora por um período muito desafiador, porque é o período em que esses reinos, tanto o reino do norte e o reino do sul, sofrerão com dominações imperialistas. O mundo do Antigo Testamento, vale a pena a gente ressaltar, o mundo do Antigo Testamento é um mundo marcado por dominações imperialistas. Diversos países, povos vão se organizando e através de forças militares eles têm um período de expansão e vão ganhando território por meio de guerras, opressão, conquistas e subjugando outros povos. Então é uma tradição muito grande do mundo antigo e a Bíblia Sagrada ela tem como pano de fundo essas dominações imperialistas. E é fundamental para nós entendermos isso. Por quê? Já na divisão dos reinos, nós temos aqui dois períodos marcantes. Primeiro é a queda oficial do Reino do Norte. Então, adiantando aqui o slide, no ano de 722 a.C., esse Reino do Norte ele sofre uma queda. Por quê? Há um império em expansão, e nesse mapa você pode conferir, o verde escuro, o verde claro, trata-se de dois períodos distintos, mas do mesmo império. O verde mais escuro é um período anterior e o verde claro é um período posterior. Esse império, cuja centralidade está na cidade de Nínive, esse império chamado Assíria, vai ao longo dos anos crescendo, a partir do século 9 ou 10 a.C., vai crescendo, se expandindo, até, como você pode perceber, alcançar o território de Israel. E se você olhar com atenção, você vai perceber que nesse mapa o território de Judá está com uma coloração diferente, amarelada, né? E por que isso? Vou voltar esse slide. Porque no ano 722 a.C., esse império da Assíria, ele domina vários territórios e derruba a capital do Reino do Norte, que é Samaria. E derrubar a capital é, na verdade, derrubar e tomar a centralidade política do império. Então, nesse ano 722, o reino de Israel é anexado ao império da Síria. Então, Israel aqui deixa de ser um país, um reino autônomo e é anexado, como tantos outros povos, ao reino da Assíria. Então, esse povo deixa de existir enquanto povo único e passa agora a existir dentro do território da Síria. Nesse período, nós temos alguns profetas, como o profeta Amós, o profeta Oséias, porque é um período de muita dor, um período de muita dificuldade, um período de muita calamidade, e a Síria deixa diversas marcas na história e, vamos dizer, na psicologia, na fé de Israel. Você se lembra, com certeza, do drama do profeta Jonas. Jonas é levantado por Deus para profetizar, mas justamente na cidade de Nínive. Então chama a sua atenção, ele é um profeta de Israel, então você pode acompanhar com o mouse, e ele é chamado para pregar
em Nínive. Só que ele foge, ele toma um barco e foge para leste. Ele é chamado para pregar em Nínive, aliás, que está a leste, e ele foge para o oeste. E tamanha a dor do profeta diante do que aconteceu com o seu povo. Isso é muito significativo para a gente entender. Alguns profetas que marcam esse período aí. O Reino do Sul não sofre essa queda propriamente dita, sofre a opressão, sofre alguns embates, mas como não há queda oficial da capital Jerusalém, há algumas deportações também, há algumas afrontas, mortes, há um nível sim, de servidão, mas não como foi o Reino do Norte, que é desfeito plenamente. Mas o Reino do Sul sofre algo semelhante anos depois, por volta do ano 586, que é quando esse império, a Síria, vai perdendo a sua força e é levantado um outro povo, um outro império, se levanta com força e consegue derrubar esse poder da Síria, consegue tomar o lugar desses assírios e começa também uma campanha de expansão, de domínio, de imperialismo. E aí no ano 586, a Babilônia, sim, ela consegue derrubar a capital do sul, que é Jerusalém. Então, no ano de 586, há um episódio muito dolorido para a história do sul, a história de Judá, que é a deportação para a Babilônia da elite de Judá. Então, é nesse contexto que nós temos aí a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, mas nós temos alguns profetas que falam da dor desse período. Sofonias, Jeremias, Naum, Abacuque. A profecia de Abacuque ela é muito interessante porque ela compara a campanha, a força, o poder da Babilônia como uma espécie de panela de água fervente que está do norte apontada para o sul, ou seja, você percebe uma noção geográfica muito importante, né? Porque esse é o mapa que mostra para nós a dominação babilônica. A Babilônia está nesse território, na Mesopotâmia, né? Você percebe Nínive aqui e Babilônia como capital desse império. Então ela segue todo esse caminho do rio, passando pelo sul da Síria e descendo. Então vem literalmente do norte e cai sobre Jerusalém com muito poder. Então esses profetas, Sofonias, Jeremias, Naum, Abacuque, a própria Carta de Lamentações, né? São profetas, a gente pode acrescentar também aqui Ezequiel com as suas profecias. Ao ler esses profetas, ao ler esses escritos, o que nós precisamos ter em mente que que o imaginário, a situação que está passando com essas pessoas é uma situação de completa dor, caos, angústia, limitação. São pessoas que estão, de fato, passando por um período de muita dor, muita dor. E isso, para nós, é fundamental quando nós temos essa tarefa da compreensão bíblica, tá? Então, vai ser um período de muita dor, muito caos, muita angústia. E aqui, vale a gente ressaltar algo fundamental na compreensão, por quê? Deixa eu passar esse slide. Há uma falha na compreensão da fé israelita que, nesse período do exílio, será provocada. Provocada em que aspecto? Há uma profecia muito interessante no livro de Jeremias, capítulo 7, que Jeremias faz uma crítica ao povo pela sua fé no templo. No templo. Eu acho que aqui cabe um comentário importante para nós, porque o templo, que era um lugar de encontro, um lugar
de convivência, um lugar de ouvir a palavra, um lugar de crescimento da fé, ou seja, um lugar em que as pessoas poderiam, de fato, ter essa vivência. Aos poucos, o templo vai ganhando uma conotação muito perigosa, porque o templo acaba substituindo a própria presença de Deus. As pessoas começam a confiar no templo em detrimento de se confiar em Deus. E aí a profecia de Jeremias capítulo 7, e eu acho que é um capítulo muito importante para o nosso tempo, principalmente por causa desse ambiente que nós estamos vivendo, essa reclusão por conta do coronavírus, é um capítulo muito atual, porque Jeremias se levanta e critica a postura do povo com relação ao templo. Critica a postura do povo com relação ao templo, dizendo: vocês estão confiando no templo e não estão confiando no Senhor. E então esse povo começa a viver uma fé centrada no templo, uma fé que acontece estritamente dentro do templo. É uma fé que não acompanha essas pessoas para a vida. Ela existe dentro do templo. À medida que eu estou no templo, eu estou salvo, eu estou satisfeito, eu agrado a Deus. Então eu vivencio o meu relacionamento com Deus no templo. À medida que eu sair do templo, eu me comporto como se Deus não existisse. E por que um capítulo interessante para nós? Porque com a deportação, essas pessoas são levadas cativas para a Babilônia, outros são espalhados pelo império e um contingente significativo de judeus fogem para diversas nações espalhadas pelo mundo. Alguns já fugiram na dominação assíria, outros agora fugirão na dominação babilônica. E esse fenômeno vai ser conhecido como diáspora. Nós falamos um pouco disso na semana passada. Esse fenômeno vai ficar conhecido como diáspora, em que as pessoas fogem para outros cantos, buscando refúgio, buscando expectativas, buscando soluções para que consigam sobreviver. E vai ser um momento marcante para a fé de Israel, porque uma pergunta significativa será realizada. Porque nessa invasão babilônica acontece algo que vai marcar a fé, que é a destruição do templo de Jerusalém. Então, o templo programado e construído por Davi e Salomão, esse templo que se torna objeto de idolatria, que vai ser criticado por Jeremias, capítulo 7, como eu falei, esse templo vai ser destruído nessa invasão da Babilônia, no século 6 a.C., e pessoas estão fora da terra. Então, uma fé que até então é centrada no templo e na terra, sofre agora um grave golpe, porque o povo está fora da terra, e não só fora da terra, mas não tem mais a possibilidade do templo, de se cultuar a Deus no templo. E isso vai trazer um conflito muito grande para o povo, porque o povo vai necessitar agora de uma ressignificação na sua fé. Por quê? Porque é no templo que se alcança algo fundamental para a fé de Israel. É no templo em que se acontece o sacrifício pelo perdão de pecados. É no templo que acontece o sacrifício de perdão de pecados. E agora nós não temos mais o templo, nós que perpassa esse período do exílio como podemos conseguir alcançar perdão de pecados. Como nós podemos conseguir? Se Deus está em Jerusalém, se Deus está no templo, nós confiamos nele, como? E aí, por exemplo, nas profecias, uma que eu gosto muito é a profecia de Ezequiel,
Logo no início do seu livro, Ezequiel traz algumas verdades, porque ele vai apresentar o trono de Deus como uma espécie de trono que tem rodas e se movimenta de leste a oeste, de norte a sul, dizendo e enfatizando que Deus está com o seu povo. Então, dizendo e lembrando que Deus não está preso a um lugar, mas Deus está com o seu povo. Então, aqui há uma efervescência muito grande desse imaginário, desse resgate, desse princípio de fé, de que Deus não está preso a um lugar, mas que Deus está andando com o seu povo. E é uma reflexão muito atual, porque em virtude da reclusão que estamos vivendo, nós impedidos de estarmos no templo, muitas pessoas estão em crise, muitas pessoas estão padecendo, muitos pastores têm tido uma dificuldade, mas é tempo de nós lermos Jeremias capítulo 7, João capítulo 4, em que Deus nos lembra que ele não está preso a um templo, que ele não está preso a lugares, mas que ele está sobre toda a face da terra e ele está onde o seu povo está. Então, se nós estamos em casa, em reclusão, Deus está conosco, porque Deus está onde o seu povo está. E aí a gente se lembra de uma fala de Jesus, que é uma tradição desta época e que faz muito sentido para nós. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, se nós estamos em comunhão, mesmo que seja virtualmente, e nós invocamos o nome dele, ele está conosco. Ele não depende do templo para agir, ele não depende do templo para ser cultuado, porque Deus está na vida e no cotidiano do seu povo, a caminho e no caminho com o seu povo. Então, esse é um período muito importante na tradição da Babilônia e que vai trazer ensinamentos importantes, né, reflexões importantes. É um período de muito sofrimento, é um período de muita dor, mas é um período também que o povo pode crescer muito na sua compreensão acerca da fé, acerca daquilo que Deus estava trazendo para o seu povo. Tá? Então, em 586, tem esse período de deportação e começa esse período e a profecia crescendo através de Sofonias, Jeremias, Naum, Abacuque, Ezequiel. Então, ao ler esses profetas, você precisa ter em mente esse período de dominação, muito importante. Outro episódio, ainda dentro do Antigo Israel, né, nesse subbloco do Antigo Israel, é o período em que nós podemos chamar de retorno do exílio, a restauração do seu povo. Por quê? Ao final de um período aí de aproximadamente 70 anos, né, que é chamado período de cativeiro, Babilônia vai se enfraquecendo e surge um outro povo, os chamados persas, e eles, aproveitando esse enfraquecimento da Babilônia, conseguem tomar o poder do mundo antigo e subjugar a Babilônia e começar o seu império. Então, os povos que estavam debaixo aí do domínio da Babilônia, você pode perceber aqui com o mouse, Babilônia centralizado, você se lembra de Nínive, né? A Síria, e agora a Pérsia tem aí vamos dizer, um centro político muito famoso, que é a cidade de Suzã, que nós vamos ter esse nome aparecendo, né, em alguns escritos da cidade de Suzã, e você pode perceber a amplitude agora geográfica. Vou voltar os mapas para você ver. A Síria, Babilônia e Persa. Então você vai perceber a completude, né, a amplitude, aliás, dessa dominação nova. E o que acontece dentro ou debaixo dessa dominação ou dessa estrutura política dos persas? O que acontece? Acontece um chamado período de restauração. Por quê? Em 538, então você lembra que em 586 acontece a deportação, não é? 586. Então, a média de 50 anos depois, acontece o Edito de Ciro, um decreto que o governador da Pérsia, né, ele decreta o edito e Ciro
faz o que? Ele permite e incentiva o repatriamento das pessoas que foram levadas e espalhadas diante da dominação babilônica. Então, vou voltar ao mapa da Babilônia para você ver. Muitos foram levados para a Babilônia, mas muitos foram espalhados ao longo desse império e muitos fugiram. Então, principalmente judeus, foram se espalhando ao longo de diversas cidades, seja da Ásia Menor, seja do Egito, enfim, buscando refúgio nessas cidades. Então, a Síria promove um repatriamento dessas pessoas que estão espalhadas mundo afora, e nessa política de repatriamento, nós temos aí esse período de restauração, que é o retorno de alguns judeus que estavam exilados na Babilônia, têm a oportunidade de voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então, nós temos o livro de Esdras e Neemias, que são essas duas pérolas desse período, que nos ajudam a entender bastante esse período de restauração. Então, após o domínio babilônico, nós temos os persas, e como política de governo, os persas permitem o repatriamento e até incentivam, e então Neemias, Esdras têm esse desafio, que eles vão entender como um desafio dado por Deus, de retorno e recomeço para o seu povo. E vai ser um período marcante porque a gente tem aí, por exemplo, o livro de Neemias, que vai ser um período importante, uma espécie de restauração política. Então ele reconstrói os muros, ele estabelece políticas de convivência, tem, claro, um tom também espiritual, mas isso vai ficar muito mais marcante na postura de Esdras. A restauração da lei, a leitura do livro, enfim, essa memória marcante dessas duas personagens centrais de restauração. E nós temos também alguns profetas que nos ajudam na leitura desse período, nos ajudam a entender. Ageu e Zacarias, né? E também, de certa forma, Malaquias. Mas esses profetas, ao lê-los, tanto o livro de Neemias e Esdras, nós precisamos ter em mente que são livros que têm como memória esse período de restauração. É o momento em que o povo está voltando, tendo a oportunidade de voltar e reconstruir a sua terra, o seu povo, a sua identidade. E é um período também muito difícil de diversos conflitos. Vai aparecer aí os conflitos com os samaritanos, com alguns estrangeiros que estão habitando a terra. Enfim, é um livro que nos ajuda muito a entender também o nosso convívio com as pessoas diferentes, o nosso mundo cada vez mais globalizado e pessoas aí sofrendo por conta de dispersão, fugindo, buscando abrigo em outros países. É um livro que nos provoca essa reflexão, livros muito atuais para nós, para o nosso tempo. Então, esse período aí muito marcante de restauração. Novamente, o mapa da Síria para você perceber, para você dar uma olhada. A amplitude foi um império extremamente consolidado, culturalmente forte. E uma informação importante para nós a respeito dessa dominação, vou voltar ao mapa, é que a Babilônia ela tinha um idioma próprio, que é o aramaico, e um capital cultural muito forte, um refinamento cultural muito forte. Tanto que quando a Pérsia domina e subjuga politicamente a Babilônia, alguns aspectos culturais da Babilônia vão permanecer e serão usados pelos persas na sua dominação. Um deles é o idioma. Então, a língua do Império Persa será o aramaico, e de tão difundido que foi, será a língua falada por Jesus no primeiro século e de todas as pessoas da Palestina. O hebraico, então, nesse período, vai se tornando cada vez mais uma língua litúrgica, ou seja, utilizada nos momentos culticos de celebração, da leitura da lei,
e a língua do dia a dia, o aramaico. Tá? Bom, passado esse período, e a gente já caminha para a nossa finalização, porque aqui será apenas em caráter introdutório para a próxima aula que acontecerá no domingo que vem, que é a introdução ao Novo Testamento. Passado essa configuração, por volta aí do ano 330 a.C., nós temos a ascensão de um novo império, que é o Império Grego, ou chamado Greco-Macedônio, porque vem da região, como você pode acompanhar o cursor, da região da Macedônia, que é governada até então por Filipe, e depois vai ser governada pelo seu filho Alexandre, o famoso Alexandre o Grande. E Alexandre, aí no final do século IV, começa uma campanha contrária aos persas e começa uma expansão. Primeiro ele conquista a Grécia, depois a região da Ásia Menor e vai numa campanha de expansão até dominar a região aí da Palestina por volta do século III a.C. e vai ter um domínio de alguns anos nesse território, e a cultura grega vai ser muito marcante para o período do Novo Testamento, porque vai ser nesse período de transição, voltando o mapa, então você tem o Império da Pérsia, a Grécia está aqui no cantinho, Macedônia, então sai do extremo oeste, né, do extremo ocidente do Império, sai essa ameaça aos domínios persas, sai essa ameaça e vai subjugando o povo, vai enfrentando o povo, e aí derrota-se a Pérsia e configura-se um novo império, esse império chamado grego ou greco-macedônio, que vai ser um império que vai lançar profundas bases para o movimento do Novo Testamento. Algo interessante que esse império vai deixar de herança para a leitura do Novo Testamento é o idioma, porque o idioma oficial deste império é o idioma grego, também conhecido como koiné. Koiné, a palavra koiné significa comum, isso foi tema da nossa segunda aula, koiné, comum, é o grego do dia a dia, é o grego das ruas, é o grego do comércio, é o grego que as pessoas no seu dia a dia utilizam, não esse grego refinado da filosofia, das obras clássicas, né? É esse grego comum. E essa língua grega vai se tornar a língua do comércio e vai ser uma língua fundamental. Fazendo uma comparação, é claro que guardadas aí as limitações de épocas, seria o nosso inglês de hoje, é a língua comercial. Nós no Brasil falamos português, mas se você pretende uma conexão internacional, você precisa pelo menos dessa língua inglesa, que é uma língua que está no mundo todo, né? Uma língua de certa forma oficial para o mundo todo. Então nós temos esse domínio, que uma das heranças vai ser essa herança do idioma. Uma grande diferença da Pérsia para a Grécia em questão de império é que a Pérsia tem uma medida de repatriamento e uma liberdade cultural e religiosa muito grande. Então, é interesse de que os povos se reconstruam, tenha a sua, entre aspas, aí, uma liberdade religiosa, e cada localidade acaba podendo reflorescer culturalmente. Já a dominação helênica ou grega, ela tem uma marca, que é também uma dominação cultural. Então, além da dominação política e econômica, a Grécia vai implementar uma dominação cultural, de mentalidade, e isso vai ser extremamente problemática, para a fé judaica, a fé do povo de Israel, e isso nós vamos ver detalhadamente na nossa próxima aula, só a caráter introdutório. E o último império é o chamado Império Romano, que substitui o Império Grego. Então, voltando no slide, nós temos aqui o domínio grego, que vai ter uma expansão muito grande, e focando a leste. Então, você pode perceber que o domínio é bem oriental também, ultrapassa o domínio da Babilônia e vai até além do domínio
persa. Então você pode perceber que tem um alcance oriental muito grande. Se você perceber a dominação romana, que é essa que substitui a dominação grega, há uma centralidade ao redor do mar Mediterrâneo. E isso para nós vai ser fundamental, porque o Império Romano ele vai dar as configurações geográficas, culturais, econômicas do que nós vamos chamar de mundo do Novo Testamento. Então, substituindo o Império Grego, nesse período aí antes de Jesus, é o período que a gente chama intertestamentário, ou seja, entre os testamentos, esse período entre o Antigo e o Novo Testamento, nós temos a substituição da Pérsia pela Grécia e nós também temos a substituição da Grécia por Roma. E Roma vai estabelecer esse seu domínio às margens do que a gente chama Mar Mediterrâneo. E por que isso é importante? Eu vou adiantar um mapa, que é o nosso último slide, para a gente encerrar a nossa aula, vai configurar o mundo do Novo Testamento. Tá? Então é esse final que a dominação romana alcança o domínio sobre o território de Jerusalém por volta aí do ano 60 a.C., então um século antes de Cristo aproximadamente, na região da Judéia. Você vai perceber todo o domínio romano. Então pega o norte da África, nós temos aí a parte da Europa, que hoje é Portugal, Espanha, parte da Bretanha, a região aí da Inglaterra, enfim, diversas oportunidades aí de dominação e a centralidade na cidade de Roma, a própria cidade atual de Roma, mas essa complexidade. E por quê? Porque Roma opta, né, de certa forma, por margear o mar Mediterrâneo. Porque Roma explora de uma forma muito positiva, economicamente falando, né, dentro das perspectivas do próprio Império, Roma aborda, aliás, utiliza com maestria as navegações, e isso vai ser fundamental para o deslocamento do apóstolo Paulo. Vocês vão perceber que Paulo viaja e sofre naufrágios, né? Ele sofre naufrágios nesse mar Mediterrâneo, porque há um trânsito, né? Por exemplo, a última viagem de Paulo, quando ele sai encarcerado da Judéia, ele viaja, ele naufraga na ilha de Creta aqui, e ele vai parar em Roma. Então ele passa ele tem todo esse trajeto, a ilha de Chipre, enfim, ele tem todo esse trajeto utilizando. Então, há essa configuração. Algo fundamental é perceber que Roma consegue um domínio imperialista, um domínio político, econômico, mas não consegue suplantar a dominação cultural colocada pela Grécia. Tanto que a língua oficial de Roma é o latim, mas permanece a língua koiné, ou grego comum, como língua oficial desse império. Por isso que, mesmo debaixo do Império Romano, na época de Jesus, os cristãos vão escrever os seus textos sagrados com o koiné, que acabou sendo essa língua do comércio, essa língua comum, essa língua cultural que não conseguiu ser suplantada pelo Império Romano. Mas Roma incorpora a própria cultura grega, macedônica, na sua própria cultura. Tanto que alguns historiadores vão chamar a cultura desse período, pelo menos nessa transição, cultura greco-romana. Fica até difícil, às vezes, você conseguir identificar o que é propriamente grego, o que é propriamente romano. Então, fala-se, às vezes, de cultura greco-romana. Então, essa é a configuração do nosso mundo do Novo Testamento, a partir aí dessa dominação imperialista, a partir desse domínio, né? E é nesse mundo, nesse ambiente aqui, que os cristãos viverão, atuarão
pelo menos, tá? Pelo menos dentro do que nós temos como literatura canônica, né? É claro que nós temos aí presença dos cristãos, por exemplo, na Índia, enfim, diversas outras áreas, mas o que nós estamos chamando aí de Novo Testamento, como texto canônico, será produzido nesse espaço de atuação. Então, nós encerramos aqui com esse slide, que vai ser o nosso slide de partida da próxima aula, que será a introdução ao Novo Testamento. Tá? Então, eu encerro a minha fala aqui e gostaria de abrir agora para perguntas. Então, se você deseja fazer alguma pergunta, se você deseja esclarecer alguma dúvida, você pode fazer pelo nosso bate-papo aqui ou mandar pelo WhatsApp, tá bom? Então você pode mandar. Então nós teremos agora esse tempo aí para a gente responder as nossas perguntas. E eu vou aguardar vocês. Vou esperar o pessoal, ver se tem alguma pergunta. Ok. Tem uma pergunta aqui do... Se eu não pronunciar certo, tá? O Werner Gustavo. É alguém que está nos acompanhando. Seja bem-vindo. E a pergunta dele é muito interessante. Pastor, em Êxodo fala sobre guardar o sábado. E por que essa tradição no mundo oriental foi substituída para o domingo? Né? Uma pergunta interessante. Algo que a gente não sabe é que a própria guarda do sábado, ela nunca teve, dentro da tradição, até mesmo do povo da Bíblia, ela nunca teve uma interpretação única. Se discutia muito, dentro do judaísmo mesmo, o significado de guardar o sábado. O que é, de fato, guardar o sábado? Então, você tinha várias propostas. Por exemplo, tem um autor muito famoso aí desse período anterior ao Novo Testamento, chamado Fílon de Alexandria. Ele tem alguns escritos importantes. Ele faz uma reflexão interessante a respeito do sábado. O que é guardar o sábado? O que efetivamente significa isso? É ficar parado, é cultuar a Deus no dia de sábado. E para ele, a proposta dele, que faz eco com outras tradições também, é que guardar o sábado era, na verdade, parar para refletir. E não necessariamente deveria ser ao sábado. Claro, tradicionalmente ao sábado, mas guardar o sábado seria parar para refletir. Refletir acerca da vida, da fé. É um tempo de reflexão. Mas você tem diversas interpretações acerca do significado. O meu orientador de mestrado, o professor Paulo Garcia, um pastor metodista, professor da nossa Universidade Metodista, a sua tese de doutorado foi a respeito do sábado. E ele mostra isso com muita clareza. Ele tem um livro chamado Sábado do Senhor Teu Deus, e nesse livro ele trabalha as diversas interpretações acerca do que é guardar o sábado. E esse é o debate que está por trás do Evangelho de Mateus, que foi o evangelho que o professor Paulo Garcia utilizou na construção da sua tese, e ele defende que Mateus apresenta uma proposta do que é guardar o sábado. E a proposta que aparece nitidamente em Mateus que guardar o sábado é praticar a vontade de Deus, é praticar a misericórdia, é praticar a justiça, é praticar a bondade, é fazer o bem, ou seja, promover a vida que não se restringe ao próprio dia de sábado. E há diversas críticas contra os fariseus, que são esses representantes aí, é claro que não é o grupo todo, mas é uma classe, né, do judaísmo, de que as pessoas estão andando atrás de Jesus em dia de sábado, está em Mateus,
tem um texto em capítulo 12, né? Que os fariseus estão vigiando Jesus, andando atrás dele, vigiando para ele não quebrar o sábado, e ele cura pessoas, e isso na visão farisaica, quebrar o sábado. E uma das tradições farisaicas dizia que guardar o sábado era não fazer planos. Então, se você fizer planos, você está quebrando o sábado. E aí o texto, ironicamente, coloca que esses fariseus, além de andarem, ou seja, estavam trabalhando, estavam exercendo esforço, já quebraram o sábado, essas pessoas planejavam matar Jesus. Então, eles quebravam o sábado para impedir Jesus de quebrar o sábado. Então, é uma pluralidade que você tem muito forte do que seria guardar o sábado. Então, essa ideia que nós temos hoje, singular do que é guardar o sábado, isso não é verdade quando nós olhamos para o mundo antigo. Então, a pergunta a respeito da tradição oriental, eu diria que no mundo todo você tem uma pluralidade acerca do que é guardar o sábado. E aí a questão do domingo é forte no sentido da ressurreição. A ressurreição de Cristo como esse ápice dessa nova aliança e se dá no domingo. Então, a grande maioria dos cristãos tem o domingo por conta da ressurreição e nessa abertura de pluralidade acerca do que é sábado, como tradição de ser o dia. Mas vale ressaltar que na teologia, principalmente do Novo Testamento, e eu gosto muito de João 4 para pensar isso, uma teologia que extrapola dias sagrados. A pergunta da samaritana é muito pontual para Jesus, onde é o lugar certo? E Jesus trabalha uma ideia que extrapola tempo e espaço. Parece que há uma perspectiva, e eu compartilho dela, de que Jesus resgata a sacralidade plena do tempo e do espaço para o culto ao Senhor. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Tem uma pergunta da Nancy. A Nancy foi nossa ovelha em Viçosa, está nos acompanhando. Nancy, um abraço para você, para o Daniel. A pergunta dela quais os maiores desafios da atual mentalidade com a qual o povo de Deus convive hoje? Boa pergunta. São vários, mas eu percebo uma que me chama muita atenção hoje é o nosso egoísmo. Nós perdemos muito a capacidade de coletividade. E algo que a Bíblia Sagrada tem e reforça sempre é a perspectiva comunitária da fé, a noção de que nós somos um e nós vivemos unidos como corpo de Cristo. Então, essa preocupação comunitária, essa preocupação zelosa com o outro, a perspectiva da responsabilidade. Claro que são diversas situações, mas uma que me chama muita atenção, talvez por conta dessa situação do coronavírus, né? Isso nos lembra radicalmente como que nós precisamos resgatar essa noção de que, mesmo que pessoas não compartilhem da mesma fé que eu, dos mesmos gostos, ela continua sendo um irmão, uma irmã. E eu, como seguidor de Jesus, preciso plenamente promover a vida, promover a bondade, fazer o bem e ter atitudes que possam, de certa forma, compartilhar com essas pessoas a vida que Deus tem para mim. Eu vejo que hoje é um desafio muito grande a gente conviver num mundo que valoriza cada vez mais o indivíduo e não a coletividade. Por exemplo, uma interpretação completamente equivocada que nós temos do texto de Paulo a Coríntios, quando ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. Nós estamos com a nossa cabeça tão focada na questão do indivíduo que o que nós fazemos? Nós interpretamos essa fala de Paulo como que eu, pessoa, sou o corpo de Cristo, sou o santuário de Deus. Mas Paulo está falando para uma igreja que está sofrendo divisões, está passando por situações complexas, partidarismos,
E aí Paulo, trabalhando a questão da divisão, ou seja, da individualidade, ele fala, vocês estão destruindo o santuário. Vocês, comunidade, são o corpo de Cristo. Então são várias, mas eu acho que hoje uma que me chama a atenção é essa, a dificuldade que nós temos de trabalhar, já que a nossa fé é uma fé coletiva, é uma fé de povo, é uma fé de unidade, tanto que isso vai aparecer em João capítulo 17, que a desunião ela é escândalo para o mundo. Eu acho que é um grande desafio para nós hoje. Outra pergunta, Andréia, essa divisão do Reino do Norte e do Sul ainda é mantida nos dias de hoje? Não. Essa divisão ela acontece até a chegada aí da Assíria, em 722 a.C., quando o Reino do Norte cai, e depois 586, quando Babilônia derruba Jerusalém, e aí Israel enquanto nação, Judá enquanto reino desaparecem. Eles serão incorporados aí primeiro como pertencente a uma província pertencente da Síria, depois províncias pertencentes à Babilônia, províncias pertencentes à Grécia, províncias pertencentes a Roma, e aí essa configuração vai se perpetuando. Então, até aí, período pós-Segunda Guerra, Israel nunca mais foi um Estado. Ele se tornou Estado depois dessa proclamação aí, pós-Segunda Guerra, em que Israel se reconfigura como Estado. A Dorinha está perguntando quais são essas elites. Bom, elite é a camada mais alta da sociedade. Estritamente, é claro que isso muda um pouco de sociedade para sociedade, mas o que caracterizava a elite no período aí, dessa dominação é basicamente a classe sacerdotal. Porque religião e política no mundo bíblico até então é uma coisa só. Então, uma pessoa vinculada à religião é uma pessoa vinculada à política. Então, é a classe governante, ou os filhos, né, os parentes, essas pessoas que têm essa capacidade econômica e política de sobressair na sociedade judaica até então. Então, são essas pessoas mais abastadas, culturalmente mais desenvolvida, com mais acesso, que são pessoas que vão ser usadas num estilo de escravidão política e econômica no Império da Babilônia. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por enquanto não chegou nenhuma. Bom, então eu acho que finalizamos a nossa aula. Não chegou nenhuma pergunta. A Regiane está reclamando aqui que o tempo passou muito rápido e que já terminou. Então, nós teremos a nossa próxima aula no domingo, às 9 da manhã, e como nós fizemos hoje, será disponibilizado um novo link para você participar. Esta aula de hoje ficará gravada no canal do YouTube, você pode acessar a hora que você quiser, tá? Então, espero que para vocês tenha sido um tempo muito proveitoso, um tempo de crescimento, e eu vou disponibilizar para vocês a apostila, o slide dessa aula ficará na descrição desse vídeo no nosso canal, e para o pessoal da nossa igreja eu vou disponibilizar o link no nosso WhatsApp, tá bom? E caso você queira receber por e-mail, você pode postar o seu e-mail no bate-papo que eu envio direto para você, tá? Não tem dificuldade não, eu posso enviar e disponibilizar para você ter em mãos aí o material, tá bom? E eu queria mais uma vez agradecer a você que participou da nossa aula, espero que tenha sido muito proveitoso, e você que puder também dar um feedback de como que foi essa experiência, em questão de conteúdo, metodologia, áudio, vídeo, como é que o sinal está chegando aí, para a gente poder, para a gente ir aperfeiçoando
a nossa plataforma aqui e oferecer para vocês um conteúdo de qualidade, tá? Só queria dar um aviso antes de nós encerrarmos a nossa transmissão, é que hoje, às 19 horas, como foi avisado, nós não teremos o nosso culto presencial no nosso templo, mas nós teremos a nossa live da oração. Então, fique atento, atenta, às 19 horas você vai receber o link da transmissão, será postado no nosso Facebook, no WhatsApp, para a gente participar da nossa live de oração. Então, você que puder, aliás, o pessoal da nossa igreja está convocado para participar, e você que não é da nossa igreja, se não tiver transmissão para a sua igreja e quiser participar conosco, vai ser um prazer receber você na nossa sala e no nosso culto virtual, para nós juntas podemos louvar ao Senhor, nessa esperança aí de Jeremias 7. Deus não está preso no templo, mas Deus está conosco, o seu povo, tá? Então eu queria agradecer a vocês, o pessoal está se despedindo aqui, e se você puder, faça para nós aí um retorno sobre como foi a nossa transmissão. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar, mais uma vez agradecendo a Deus e nos despedindo. Então feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por esse tempo tão precioso. Te agradecemos, a Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra, de orarmos ao Senhor, de buscarmos a Ti com zelo, com fé. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por essa oportunidade. Como é bom poder estudar a Tua Palavra, receber, ó Deus, a Tua direção, e que o Senhor, ó Pai, continue conosco, porque o Senhor é um Deus que anda conosco, Deus, um Deus que nos fortalece. Obrigado por cada pessoa que participou dessa aula. Espero que o conteúdo, Deus, seja edificante para a vida delas e que o Senhor, Pai, auxilie cada dia mais na revelação da Tua Palavra e na compreensão do Teu Evangelho. Nós te louvamos por isso e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, que Deus te abençoe então e a gente se vê hoje à noite às 19 horas. E ao longo da semana nós vamos tendo aí algumas estratégias, transmissões, para que possamos realmente estar juntos aí, celebrando a Deus nesse tempo tão desafiador para nós, tá? Então, espero de coração que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e encha-nos com teu poder. Que Deus abençoe você, tá? E a gente se vê por aí, tá? A gente se vê no caminho da fé, no caminho da missão. Deus abençoe vocês.